criatura assustadora desconhecida em Fort Smith. Seja o que for, era tão grande e tão assustador que um casal de Fall River achou que iria morrer. Em um mundo onde o invisível e o desconhecido se entrelaçam, o rio Amazonas esconde mais do que apenas água em suas profundezas. É um lugar onde o comum se dissolve no extraordinário, onde cada sombra pode estar ocultando algo que desafia a explicação. Ao descermos nesse labirinto líquido, descobriremos habitantes estranhos, que parecem pertencer mais ao mito do que à realidade. Imagine flutuar por um reino onde cada respingo sugere um segredo, cada ondulação ecoa um mistério. Você está pronto para descobrir essas criaturas estranhas que vivem no rio Amazonas? O peixe candiru. O peixe candiru, também conhecido como peixe-vampiro, é uma das criaturas mais temidas do rio Amazonas, apesar do seu tamanho diminuto. Este delgado peixe-gato parasita tem uma reputação grande o suficiente para arrepiar qualquer um, especialmente se você ouviu as histórias de como ele foi descoberto. O candiru é perigoso, não por seu tamanho, geralmente não ultrapassa alguns centímetros, mas sim por sua escolha inquietante de habitat. Este pequeno peixe tem habilidade para encontrar o seu caminho em lugares mais inesperados e, digamos, privados. A história conta que o candiru, atraído pelo cheiro de amônia, que é um componente da urina, nadaria por engano pela uretra de nadadores desavisados. Sim, você ouviu direito. Em 1997, um jovem do Brasil se viu em algo que só pode ser descrito como a versão amazônica de uma história de terror, exceto que esta não era sobre cobras gigantes ou piranhas. Em vez disso, a estrela deste pesadelo era o pequeno, mas aterrorizante peixe candiru. Conforme a história, nosso infeliz herói estava nadando tranquilamente no rio, com a natureza chamando de mais de uma forma. Ele tomou a decisão fatídica de se aliviar na água, sem saber que estava prestes a se tornar o tema de uma história de peixes que faria homens adultos cruzarem as pernas de desconforto. No meio do alívio, o pequeno candiru aparentemente confundiu sua tubulação pessoal com um local aconchegante para chamar de lar. Atraído pelo cheiro de amônia na urina, este pequeno peixe decidiu nadar rio acima, literalmente. O resultado? O homem de repente se viu em dor excruciante e em desesperada necessidade de ajuda médica. Levado às pressas para um hospital, ele se tornou o assunto de um dos raios-x mais bizarros que os médicos já tinham visto. Sim, havia de fato um peixe alojado em sua uretra, fazendo-se bastante confortável em um lugar onde ninguém esperaria encontrar um peixe. Os cirurgiões, sem dúvida tentando manter a seriedade, tiveram que extrair cuidadosamente o visitante indesejado em uma das cirurgias mais delicadas e embaraçosas de suas carreiras. Embora a operação tenha sido um sucesso e o homem tenha se recuperado, a história da audaciosa invasão do candiru tornou-se uma lenda e um conto de advertência para quem cogita fazer uma pausa para urinar no rio Amazonas. Boto rosa. Você já se perguntou como seria ver um golfinho que parece estar corando? Bem, foi exatamente isso que os exploradores no rio Amazonas encontraram quando viram pela primeira vez o lendário boto rosa. Imagine a surpresa deles quando avistaram não os golfinhos cinza ou azuis habituais, mas sim uma criatura rosada nadando graciosamente pelas águas turvas. Foi como encontrar um unicórnio da vida real. Exceto que este era aquático e tinha tendência a parecer que acabara de correr uma maratona. O golfinho do Rio Rosa, conhecido localmente como boto, é o maior dos golfinhos de água doce e certamente o mais colorido. Estes golfinhos foram documentados pela primeira vez por cientistas no século XIX, com relatos iniciais frequentemente misturando fatos e folclore. O tom rosado foi atribuído a vários mitos, incluindo contos de transformações mágicas. Alguns pensavam que poderia ser um espírito encantado do rio, considerando sua tendência de emergir das profundezas com um sorriso misterioso. Mas não era apenas a cor que tornava o boto cor-de-rosa uma curiosidade, era também seu comportamento surpreendente. Ao contrário de seus primos oceânicos, esses golfinhos eram conhecidos por serem um pouco travessos. Tinham o hábito de cutucar canoas de forma brincalhona, como se dissessem: "Ei, você está no meu rio agora!" Eles chegavam até a pegar peixes das redes dos pescadores, o que, é claro, só aumentava sua reputação de arteiros.
Sua descoberta foi intrigante, já que os pesquisadores inicialmente tiveram dificuldade em distingui-los dos golfinhos cinzas devido à sua natureza esquiva. Com o tempo, estudos revelaram suas adaptações únicas, como pescoços flexíveis e a capacidade de navegar em águas turvas, ampliando nossa compreensão sobre seu papel no ecossistema amazônico. Eles também perceberam que a cor rosa não era apenas para exibição. Acredita-se que seja resultado de tecido cicatricial devido a brincadeiras com outros golfinhos, ou simplesmente uma peculiaridade genética. No entanto, uma coisa é certa. Esta criatura tem capturado a imaginação desde então, misturando o misterioso com o lúdico de uma maneira que só o Amazonas pode oferecer. Mas se você pensava que o golfinho cor-de-rosa era o residente mais estranho do Amazonas, espere até conhecer a criatura que espreita nas sombras, uma que desafia tudo o que você pensava saber sobre a vida nos rios. A enguia elétrica. Imagine aventurar-se nas águas turvas do rio Amazonas, pronto para uma aventura, quando de repente, zap, você acabou de encontrar uma das criações mais eletrizantes da natureza. Esta criatura notável pode gerar até 600 volts de eletricidade, o suficiente para fazer um homem adulto pular para fora da água e questionar suas escolhas de vida. O primeiro encontro notável com a enguia elétrica ocorreu em 1775, quando o médico americano Hugh Williamson apresentou experimentos na Royal Society. Mal sabia ele que essa decisão levaria a uma das experiências mais chocantes de sua vida. Ele relatou sentir um choque após tocar a enguia, o que também atordoou um bagre próximo, mostrando suas capacidades elétricas. No entanto, um encontro mais dramático ocorreu em 1800, quando o explorador Alexander von Humboldt observou enguias elétricas atacando cavalos durante uma expedição de pesca. Os cavalos, assustados pelos choques, se afogaram após serem incapacitados, levando Humboldt a notar como as enguias precisavam descansar após gastar sua energia elétrica. Este incidente destacou tanto o poder do peixe elétrico quanto o assombro que ele inspirou entre os primeiros exploradores. Equipado com células especializadas chamadas eletrócitos, essa criatura pode gerar eletricidade que funciona como pequenas baterias. Quando quer atacar algo, seja um peixe, um predador ou um ser humano desavisado, ativa essas células de forma coordenada. O resultado? Uma carga elétrica poderosa que pode atordoar presas ou deter ameaças. É como ter um taser embutido, mas sem necessidade de licença. Crescendo até 3 metros de comprimento, essas criaturas notáveis são principalmente caçadoras noturnas. Elas usam suas habilidades elétricas não apenas para caçar, mas também para navegação e comunicação. Imagine um jantar onde todos tentam falar ao mesmo tempo, mas, em vez de gritarem, simplesmente se eletrocutam um ao outro até se submeterem. Fale sobre um assunto de conversa surpreendente. Desde suas habilidades chocantes até suas adaptações únicas, lembra-nos que a Amazônia é um tesouro de vida selvagem, bizarra e maravilhosa. Mas quem teria pensado que esse era o começo de várias criaturas misteriosas que estão no fundo do rio? A lontra gigante. Remando pelo rio Amazonas, os primeiros exploradores estavam à procura dos suspeitos usuais, piranhas, jaguares, sucuris, o tipo de animais sobre os quais se poderia escrever cartas emocionantes e ligeiramente exageradas para casa. O que eles não esperavam era um encontro com uma criatura que parecia saída de um sonho febril bizarro, a ariranha. A primeira pista de que algo incomum estava espreitando por perto foi um som, uma mistura entre um latido, um rosnado e algo que soava suspeitamente como uma risada. Os exploradores naturalmente ignoraram todos os sinais de alerta e remaram mais perto. Foi então que avistaram a fonte do barulho, uma criatura enorme e elegante cortando a água como se fosse dona do lugar. E, sinceramente, meio que era. À primeira vista, os exploradores provavelmente pensaram que estavam lidando com uma lontra muito grande e muito amigável, porque o que poderia ser perigoso em uma lontra, certo? Mas esta não era uma lontra comum. Esse era o ariranha. Uma criatura que parecia uma lontra tinha ido à academia, ganho músculos e decidido começar uma banda familiar, completa com vocais e coreografia. Chegando a 2 metros de comprimento e pesando tanto quanto um homem adulto, essas lontras não apenas nadavam, elas patrulhavam o rio como se fosse seu reino pessoal.
À medida que o barco se aproximava, um explorador pode ter pego seu bloco de desenho, ansioso para capturar essa besta majestosa. Mas qualquer pensamento de glória artística foi rapidamente silenciado pela súbita constatação de que o rio estava repleto dessas lontras. E elas estavam curiosas, muito curiosas. As lontras, de uma maneira brincalhona, mas ligeiramente intimidante, decidiram investigar esses intrusos estranhos de duas pernas. Eles circundavam o barco, aparecendo aqui e ali. Seus grandes olhos redondos brilhavam com uma mistura de travessura e leve ameaça. Os exploradores, agora cercados, não puderam deixar de notar que, embora essas criaturas tivessem o rosto de um ursinho de pelúcia gigante, também tinham dentes que sugeriam que poderiam acabar rapidamente com qualquer coisa que chegasse muito perto. O que realmente fez os corações dos exploradores dispararem foi quando uma lontra particularmente ousada decidiu aparecer bem ao lado do barco, levantando-se nas patas traseiras como um sentinela peludo. Deu aos humanos um olhar que dizia: "Vocês estão no meu território agora." Os exploradores de repente se lembraram que tinham outras coisas para fazer e, sabiamente, decidiram que era hora de remar rapidamente na direção oposta. Enquanto eles se afastavam, as lontras voltaram aos seus afazeres, possivelmente rindo às custas dos estranhos humanos em pânico. Apesar de seu tamanho e aparência distinta, com pelo marrom chocolate e uma mancha branca única na garganta, a ariranha permaneceu em grande parte misteriosa para o mundo exterior até o século XX. Escolha dos assinantes. Nas margens do rio Amazonas, um explorador solitário ajoelha-se. Sua roupa desgastada é um testemunho de inúmeras aventuras. À sua frente está uma criatura que desafia a explicação. Uma combinação bizarra de casco de tartaruga, pernas semelhantes às de uma aranha e os movimentos fluidos de um polvo. Seu brilho iridescente lança uma luz estranha no rosto do homem enquanto ele olha com admiração e curiosidade. Sua mão paira logo acima da criatura, incerta entre tocar ou recuar. A cacofonia da selva o cerca. Um lembrete do mundo selvagem que habitam. Enquanto ele estuda a criatura, uma pergunta ecoa em sua mente. Que outros seres estranhos e enigmáticos podem estar escondidos nas profundezas inexploradas do Amazonas à espera de serem descobertos? Que segredos o Amazonas ainda guarda? Conte-nos suas opiniões na seção de comentários enquanto desvendamos as criaturas estranhas do rio Amazonas. Tubarão-touro. Imagine a surpresa dos primeiros exploradores e pescadores quando encontraram pela primeira vez uma criatura que não parecia conhecer a diferença entre o oceano e os rios de água doce. Um tubarão. Mas não qualquer tubarão. Este era o tubarão cabeça chata. A versão aquática daquele amigo que aparece sem ser convidado a todas as festas, entrando onde claramente não pertence. Os tubarões cabeça chata têm uma peculiaridade única. Eles se sentem igualmente à vontade nas profundezas salgadas do oceano quanto em rios e lagos de água doce. Isso significa que, por séculos, os humanos pensaram que estavam seguros dos tubarões desde que permanecessem em terra firme. Tubarões são um problema do oceano, disseram confiantes, entrando em rios e lagos sem ter com o que se preocupar. E então apareceu o tubarão-touro para estragar o dia de todos. Imagine a cena. Um grupo de pescadores está puxando suas redes, esperando a captura usual de bagres, talvez alguns carpas. Eles estão rindo, provavelmente conversando sobre como são sortudos por os terrores do oceano estarem a quilômetros de distância. De repente, a água agita-se violentamente e suas redes ficam muito mais pesadas do que o normal. O riso desaparece quando algo grande e definitivamente não um bagre se debate na rede. À medida que os pescadores puxam sua captura, tem a primeira visão de perto do tubarão-touro. Uma criatura com corpo de torpedo, um rosto que só uma mãe poderia amar e um problema de atitude. Seus olhos parecem dizer: "Sim, estou aqui, e daí?" Os homens provavelmente tiveram um momento de silêncio atônito, seguido por um rápido debate frenético sobre se deveriam soltar a coisa ou levá-la de volta para a aldeia. Afinal, não era todo dia que se pescava um tubarão no rio local. Depois veio o verdadeiro golpe. Enquanto tentavam colocá-lo no barco, o tubarão, que claramente não estava para brincadeiras, decidiu mostrar por que tinha ganhado sua reputação como um dos tubarões mais agressivos. O tubarão-touro se debatia com tanta ferocidade que o barco balançava perigosamente. Os pescadores foram subitamente confrontados com a dura realidade de que estavam lidando com um predador que não se importava nem um pouco com as regras de onde um tubarão deveria ou não estar.
Para o tubarão cabeça chata, toda a água era território livre. E se esses humanos não perceberam isso, era problema deles. Eventualmente, ou por pura força de vontade, ou deixando o tubarão fazer o que quisesse, os pescadores conseguiram tirar o tubarão do barco e colocá-lo de volta na água, esperançosamente longe de suas pernas. Enquanto o tubarão-touro nadava para longe, provavelmente se sentindo bem convencido sobre tudo aquilo, os pescadores ficaram para espalhar a palavra. Há um tubarão no rio, e ele é perigoso. A partir de então, as pessoas que vivem perto de rios e lagos, e lugares como o Amazonas, Mississippi e até mesmo o Ganges, começaram a olhar para a água de forma um pouco diferente. Já tinham ouvido falar de tubarões antes, claro, mas este aqui era um problema totalmente novo. A tartaruga mata-mata. A descoberta da tartaruga mata-mata é uma daquelas histórias que começa com um explorador pensando, bem, isso é estranho, e termina com, espere, isso está vivo? Imagine um início de exploração na Amazônia, e um grupo de naturalistas está abrindo caminho pela densa selva, catalogando cada criatura nova e fascinante que encontram. A selva está cheia de vida, aves, insetos, mamíferos. Mas é nos cursos d'água que as verdadeiras surpresas se escondem. Nossos intrépidos exploradores, ansiosos por descobrir algo realmente único, focam sua atenção nas margens dos rios, esperando ver algo grande e dramático como um jacaré ou um bagre gigante. Mas o que eles encontram em vez disso é uma pilha de folhas? À primeira vista, é exatamente isso que a tartaruga mata-mata parece. Esta criatura bizarra é tão bem camuflada que muitas vezes é confundida com um monte de detritos, folhas mortas, um pedaço de madeira ou até mesmo uma rocha submersa. Um dos exploradores, provavelmente após tropeçar em algo que ele presumiu ser um pedaço aleatório de lixo da selva, se inclina para inspecionar o objeto curioso. Mas, ao estender a mão, a pilha de folhas de repente se move e há um suspiro coletivo do grupo. O mata-mata, um mestre do disfarce, é revelado em toda a sua estranha glória. Com sua cabeça triangular achatada, pescoço largo e quase cômico e um casco que se parece mais com uma escultura abstrata do que com algo aerodinâmico, é como se a natureza tivesse pegado uma tartaruga comum e dito, vamos fazer esta ser estranha. O explorador, agora percebendo que descobriu algo extraordinário, observa enquanto a tartaruga pisca lentamente, provavelmente tão surpresa com o humano quanto o humano está com ela. Sua descoberta não foi dramática como encontrar um jaguar ou uma anaconda gigante, mas o mata-mata rapidamente capturou a imaginação dos naturalistas. Ao contrário da maioria das tartarugas, que são aerodinâmicas para nadar, a mata-mata é feita para emboscadas. Ela permanece perfeitamente imóvel, misturando-se com o ambiente, esperando a presa passar. Quando o momento é certo, ela não salta nem persegue. Ela simplesmente abre sua boca cavernosa, criando um vácuo que suga a água e qualquer criatura infeliz que estava no caminho. Conforme a notícia sobre a mata se espalhou, tornou-se uma espécie de celebridade entre a comunidade científica, não porque fosse perigosa ou rápida, mas porque era tão maravilhosamente estranha. Em um lugar como a Amazônia, onde predadores ferozes e animais massivos dominam, a estratégia do mata-mata é esconder-se à vista de todos, confiando em sua incrível camuflagem para evitar problemas. No final, a tartaruga mata-mata é um lembrete de que, na natureza, às vezes as coisas mais estranhas são também as mais fascinantes. Ela não precisa de velocidade ou força para sobreviver, apenas de um bom esconderijo e de um rosto que só uma mãe poderia amar. E talvez, apenas talvez, seja por isso que não podemos deixar de nos encantar com essa pequena e estranha criatura da Amazônia. Se você já encontrou a tartaruga mata-mata, uma criatura tão bizarra que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, então prepare-se para o peixe-boi da Amazônia, uma criatura mais propensa a estrelar em uma história de ninar do que em um filme de suspense. Peixe-boi da Amazônia. No coração da Amazônia, onde a selva respira e o rio pulsa com segredos, existe uma criatura que poucos viram e menos ainda entendem. O peixe-boi amazônico, ou vaca marinha como é carinhosamente conhecido, foi descrito cientificamente, pela primeira vez em 1983, pelo naturalista austríaco Johann Naturer. Ele coletou o espécime tipo durante suas viagens no Brasil entre 1817 e 1835.
No entanto, os povos indígenas da bacia amazônica há muito tempo estavam familiarizados com esta criatura evasiva. Uma história intrigante sobre a descoberta do peixe-boi vem do explorador do início do século XX, Percy Fawcett, que contou uma história que lhe foi narrada por um guia local na floresta amazônica. De acordo com a história, um jovem garoto estava nadando em um rio quando encontrou uma criatura estranha e peluda com um rosto parecido com o de um humano. Aterrorizado, o garoto fugiu e contou ao pai, que era um experiente caçador de peixes-boi. O pai rastreou a criatura e a arpoou, apenas para descobrir que não era um peixe-boi, mas sim um ser semelhante a um humano com uma cauda. Fawcett especulou que este encontro pode ter sido com uma sereia da vida real, ou talvez um peixe-boi que tinha sido desfigurado de alguma forma. Embora a história tenha um elemento de fantasia, ela destaca a longa história de encontros humanos com o peixe-boi amazônico, que tem feito parte do folclore e mitologia indígenas por séculos. A natureza gentil do peixe-boi, seus traços humanos e a tendência de surgir perto de barcos contribuíram para seu status mítico na Amazônia. Hoje, o peixe-boi amazônico é reconhecido como uma espécie única e ameaçada de extinção, com esforços contínuos para estudar e proteger esta criatura notável que capturou a imaginação de exploradores e povos indígenas. Pepinos do mar. A descoberta do pepino do mar é uma história que reúne partes iguais de curiosidade, confusão e um pouco de curiosidade culinária, embora não exatamente da forma que você possa imaginar. Imagine um naturalista intrépido explorando os diversos ecossistemas dos oceanos do mundo, catalogando todas as criaturas estranhas e maravilhosas que encontra. Eles viram peixes com luzes brilhantes, caranguejos com garras do tamanho de pratos de jantar e polvos que parecem mudar de cor só para te confundir. Mas nada os preparou para o que parecia uma salsicha viscosa e mole descansando no fundo do mar. Tudo começou quando um explorador curioso, talvez em uma busca por novas e exóticas espécies marinhas, deu de cara com algo que não se encaixava exatamente no molde da vida marinha normal. Flutuando perto do leito do mar, lá estava uma criatura de corpo longo e macio, deitada imóvel, que se assemelhava um pouco a um pepino que ficou tempo demais ao sol. Não era particularmente rápido, feroz, ou mesmo remotamente ameaçador. Na verdade, mal se movia, levando o explorador a se perguntar se aquilo era um animal ou apenas algum vegetal marinho estranho. Mas a criatura estava de fato viva, e quanto mais o explorador observava, mais intrigante se tornava. O pepino do mar, como seria posteriormente conhecido, não tinha barbatanas, escamas ou uma carapaça. Em vez disso, possuía um corpo macio e tubular, coberto por uma pele coriácea. Parecia satisfeito em se deitar no fundo do oceano, ocasionalmente expandindo e contraindo seu corpo de uma forma que sugeria que estava respirando ou tentando se acomodar melhor. Difícil dizer com uma criatura tão estranha. Não se deixando abater facilmente, o naturalista decidiu observar mais de perto, talvez até cutucando-o suavemente com um galho. O pepino do mar, claramente desprezado pela intrusão, respondeu de uma maneira que deixou o explorador tanto perplexo quanto um pouco enojado. Ele ejetou parte de seus órgãos internos em uma manobra defensiva, que só pode ser descrita como extrema. Esta era a maneira única do pepino do mar lidar com ameaças, literalmente jogando fora suas entranhas, para escapar de predadores, sabendo que poderia regenerar as partes perdidas mais tarde. Falar sobre uma saída dramática. Esse comportamento excêntrico apenas aumentou o mistério. Como algo tão lento e mole poderia sobreviver no mundo competitivo do oceano? E o que exatamente era isso? Uma planta? Um animal? A verdade, como se revelou, era ainda mais estranha. O pepino do mar é um equinodermo, um primo distante das estrelas do mar e dos ouriços do mar, embora pareça que veio de uma reunião de família completamente diferente. À medida que as notícias sobre essa criatura estranha se espalharam, ela se tornou algo como uma curiosidade na comunidade científica. Aqui estava um animal que desafiava as expectativas a cada momento, desde seus mecanismos de defesa bizarros até seu estilo de vida menos dinâmico. Naturalistas estavam tanto intrigados quanto divertidos por esta criatura que parecia fazer tudo de forma diferente, desde como se movia muito lentamente até como se alimentava filtrando partículas da areia. Mas o pepino do mar ainda não havia terminado de surpreender as pessoas. Com o tempo, descobriu-se que certas espécies de pepinos do mar são consideradas uma iguaria em muitas culturas, especialmente na Ásia.
O que antes era apenas um peculiar tubo emborrachado, repousando no fundo do mar, tornou-se um ingrediente precioso em sopas e ensopados. Os exploradores que primeiro se depararam com o pepino do mar nunca poderiam ter imaginado que essa estranha e macia criatura acabaria no menu de algumas das cozinhas mais refinadas do mundo: Titanoboa. Era uma noite escura e tempestuosa na mina de carvão Cerrejón, quando o geólogo colombiano Henry Garcia tropeçou em um fóssil misterioso. Mal sabia ele que esse encontro casual levaria à descoberta da maior cobra que já rastejou pela Terra. Em um momento de puro gênio, ou talvez confusão, ele a rotula como um galho petrificado e prontamente esquece disso. Avançando 9 anos, temos Fabián Herrera, um estudante de geologia desavisado que pega algumas pedras e descobre que elas têm folhas fossilizadas. Ele as mostra a Carlos Jaramillo, que percebe que podem estar em algo grande, literalmente. Isso levou à descoberta do Titanoboa cerrejonensis, a maior cobra que já existiu, medindo até 47 pés de comprimento e pesando mais de 2.500 libras. Imagine uma criatura tão massiva que podia engolir um crocodilo inteiro. Esta colossal serpente prosperava em um ambiente quente e pantanoso, provavelmente caçando grandes peixes e tartarugas, enrolando-os como um burrito antes de devorá-los. Com um corpo grosso o suficiente para rivalizar com um carro pequeno, a Titanoboa era o predador de topo de seu tempo. Suas vértebras robustas e mandíbulas poderosas podiam se abrir o suficiente para acomodar sua impressionante dieta. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que, enquanto a cobra de jardim média está ocupada evitando o cortador de grama, a Titanoboa estava lá dominando o pântano, procurando sua próxima refeição e provavelmente rindo da ideia de ser confundida com um galho petrificado, piranha de barriga vermelha. Você já se perguntou como é estar cercado por sombras, sabendo que algo mortal pode estar espreitando logo abaixo da superfície? Essa era a realidade inquietante para os primeiros exploradores do rio Amazonas. A selva se fechava por todos os lados, densa e sufocante, enquanto as águas escuras do rio fluíam silenciosamente sob suas canoas. Eles tinham ouvido as histórias. Um peixe tão feroz que uma única mordida poderia cortar carne instantaneamente. Uma criatura temida até mesmo pelas tribos locais. O ar estava denso de umidade enquanto eles remavam mais para o interior da Amazônia. O rio parecia calmo, quase calmo demais, como se estivesse prendendo a respiração. Os exploradores examinavam a água, seus sentidos aguçados pela quietude estranha. E então, sem aviso, a superfície ondulou. No começo, foi apenas uma pequena perturbação, mas logo a água começou a agitar-se. O que emergiu das profundezas provocou um arrepio no grupo. Eles vislumbraram flashes prateados, o brilho de dentes afiados e o inconfundível tom vermelho ameaçador das barrigas das criaturas. Eram piranhas de barriga vermelha, pequenos, mas mortíferos peixes com uma reputação tão feroz quanto qualquer predador na selva. A piranha de barriga vermelha é um peixe compacto e musculoso, que geralmente cresce até cerca de 12 a 14 polegadas de comprimento, embora algumas possam atingir quase 20 polegadas. Seu corpo é elegante e aerodinâmico, coberto por escamas prateadas cintilantes que parecem se misturar com as profundezas turvas do rio. Mas é a barriga que se destaca, um tom profundo, quase vermelho sangue, que avisa sobre a natureza agressiva do peixe. Essa coloração viva contrasta fortemente com seu corpo prateado, fazendo o piranha parecer como se tivesse sido mergulhado em tinta carmesim. Mas são os dentes que realmente definem esta criatura. Afiados, triangulares e entrelaçados, esses dentes são perfeitamente adaptados para cortar carne com uma eficiência assustadora. Cada dente é como uma lâmina em miniatura, capaz de cortar facilmente a pele, músculo e até osso. As mandíbulas da piranha são poderosas, capazes de se fechar com notável rapidez. E quando o fazem, é com uma força que contradiz o tamanho do peixe. À medida que as piranhas se aproximavam em enxame, suas barrigas vermelhas reluzindo na luz fraca, os exploradores perceberam a verdade por trás das lendas. A água ao redor deles parecia ferver enquanto os peixes se moviam em uníssono, seus movimentos assustadoramente coordenados. Os exploradores que haviam descartado as histórias como meras exagerações, de repente, se encontraram em uma batalha pela sobrevivência contra um dos mais notórios predadores da Amazônia. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.